Cante isso, minha alma tem sede. Minha alma tem sede de ti, ó meu Deus. Sou bom pastor, ovelhas guardarei. Não tenho outro ofício nem terei. Quantas vidas eu tiver, eu lhes darei. Sou bom pastor, ovelhas guardarei. Não tenho outro ofício nem terei. Quantas vidas eu tiver, eu lhes darei. Aos pastores um dia de sombra, não cuidaram, o rebanho se perdeu. Vou sair pelo campo, reunir o que é meu, conduzir e salvar. Sou bom pastor, sou bom pastor, ovelhas guardarei. Não tenho outro ofício nem terei. Quantas vidas eu tiver, eu lhes darei. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Que alegria, irmão e irmã, estarmos mais uma vez reunidos em torno deste altar sagrado. Para este momento, neste canal que nós chamamos Palavra que Gera Vida. Que essa palavra que gera vida possa gerar vida em mim e você, na minha e na tua família, novamente no dia de hoje. E é com imensa alegria que nós queremos receber e acolher nosso bispo, Dom Dimas. Seja bem-vindo. Nosso coração se enche de alegria por essa oportunidade de tê-lo aqui conosco e de maneira especial nesse mês que nós dedicamos à Sagrada Escritura. Seja muito bem-vindo, que Deus possa continuar lhe abençoando imensamente. Amém. Eu agradeço pelo convite e desde já agradeço também aqui a direção do Seminário Maior Maria pela Igreja. Nós estamos reunidos justamente na capela, que é o coração do nosso seminário. E que a palavra de Deus continue sendo instrumento de formação dos nossos seminaristas e também de cada homem que quer e mulher que quer se dedicar a toda boa obra, né? Amém. E nós acreditamos nessa vontade que Deus tem de formar esses homens novos para estarem apresentando Jesus para todas as pessoas que assim o desejarem. Esse nosso encontro, irmãos, ele vai ser dividido em 4 partes. Então, a cada domingo nós iremos apresentar uma das partes desse encontro. Eu queria iniciar este primeiro momento, onde nós temos como tema Palavra que gera vida, a luz para as nações. Eu gostaria de ler um texto, que é o texto inicial da Constituição Lumen Gênesis, que diz assim: A luz dos povos é Cristo. Por isso, esse sagrado concílio, reunido no Espírito Santo, deseja ardentemente iluminar com a sua luz, que resplandece no rosto da igreja, todos os homens, anunciando o Evangelho a toda a criatura. Então nós queríamos ver com o senhor, Dom Dimas, nesse sentido, à luz daquilo que o magistério da igreja nos ensina lá no Vaticano II, e que tem nos ensinado há tanto tempo, o que seria para o senhor, tendo como referência esse mês da Bíblia, da Sagrada Escritura, ter esse entendimento à luz dessa palavra? É interessante como Lumen Gentium quer dizer luz dos povos. A Constituição dogmática do Concílio Vaticano II, que trata sobre a Igreja, porque no Concílio Vaticano II a Igreja teve que responder a essa pergunta: Igreja, o que dizes de ti mesma? E o documento que encerra as reflexões da Igreja sobre si mesma se chama Lumen Gentium, Luz dos Povos. Mas como você mesmo leu logo no começo do documento, Luz dos Povos não é a Igreja, Luz dos Povos é o Cristo. Eu gosto muito de lembrar ao nosso povo uma comparação que os santos padres tinham entre o sol e a lua. O sol nascente que nos veio visitar, como diz o canto de Zacarias, é o Cristo. A igreja é a lua
no sentido de que ela não tem luz própria. Ela brilha quando ela deixa se refletir a luz que vem do sol. Nesse sentido, as grandes igrejas góticas e a Catedral de São Paulo tem um pouco disso também. Elas, se você entra num dia nublado, elas são massas de concreto cinzentas, feias. Mas quando a luz do sol bate nos vitrais, ela se torna um esplendor de arte. Assim é que deve ser a igreja. Quando ela tenta brilhar por si mesma, ela não passa de uma massa falida. Mas quando ela se deixa ser transparência do próprio Cristo, da luz de Cristo, aí sim ela é um espetáculo para a humanidade. E é interessante essa fala do senhor, porque eu tive a oportunidade de conhecer o Mosteiro de São Bento, no Rio de Janeiro. E aí, a primeira vez que adentrei aquele lugar, já tive a vontade de fotografar. De repente, alguém tocou no meu ombro e disse, você não pode fotografar. E ali, naquele dia que eu estive lá, foi no período de formação diaconal, eu recordo dessa situação, dessa penumbra. Aí, à medida que a luz ia adentrando, ia transformando aquele lugar, o deixando ainda mais místico. Nesse sentido dessa questão mística, como que o senhor consegue observar essa luz, que é falada aqui no documento, enquanto algo que as pessoas, nós enquanto cristãos, precisamos fazer esse caminho para observar essa luz, assim como os reis magos fizeram o caminho para ver a luz de Davi. Então são duas dimensões. A primeira, nós que vamos à procura do Cristo que é a luz. Mas a segunda, igualmente importante, é que o Cristo partilha conosco o seu ser luz. Vós sois a luz do mundo. Se São João diz no prólogo do seu Evangelho que ele era a verdadeira luz que ilumina todo ser humano que vem a este mundo, Jesus vai dizer aos seus apóstolos, vós sois a luz do mundo. Então, nesse sentido, se nós queremos realmente sermos evangelizadores eficazes, nós somos convocados a sermos transparência de Deus. Mais uma vez, se a igreja é chamada a ser luz dos povos, mas ela é luz, ela é lua, ela não brilha por si mesma, mas ela tem que refletir a luz do sol, assim também nós, enquanto membros da igreja, se queremos ser anunciadores do Evangelho, teremos que ser também nós transparência de Deus. Nesse sentido, eu sempre vi a cena da visitação de Maria a Isabel como o modelo acabado do que significa ser transparência de Deus. Costumo até brincar com o povo. Nós sabemos o que Nossa Senhora disse quando ela chegou na casa de Isabel. Se ela bateu palma, campainha certamente não tocou porque não tinha naquela época. Se ela chamou Bebel, Belinha, não sabemos. O fato é que Isabel testemunha que bastou ouvir a tua saudação e o menino exultou de alegria no meu ventre. Quer dizer, a simples saudação de Maria fez com que Deus acontecesse na vida de Isabel e na vida de João Batista. Isso para mim é ser luz, transparência de Deus. Como? Bom, certamente há que conviver intensamente com a própria palavra de Deus, há que se deixar transformar pela Eucaristia, cujo fruto maior é a nossa cristificação, há que se deixar guiar pelo Espírito de Deus, que é também luz, que torna a cada um de nós luzes no caminho dos irmãos. É bonito quando o senhor menciona a questão da visita de Isabel a Maria. E quando Maria recebe Isabel em sua casa, diz a palavra que a criança que está ali, que é João Batista, estremece, né? E ali existe já uma aproximação entre as duas pessoas, aquele que iria preparar, aquele que seria a luz, que foi enviado do próprio Deus. Nesse sentido, assim, enquanto o envio da palavra, enquanto luz, como que o senhor consegue observar atualmente? Nós, enquanto igreja, o senhor como pastor maior, eu como membro também dessa igreja, como que a gente consegue fazer esse caminho, proporcionando às pessoas que não conseguem observar essa luz, para que consigam ver essa luz? Mais uma vez, é preciso que nós, em primeiro lugar, nos deixemos transformar na convivência com o Cristo. Gosto muito da cena de Marta e Maria. Marta trabalhando,
para servir o Senhor. Ela não estava trabalhando simplesmente por um ativismo idiota, porque ela era uma workaholic, como se diz tanto hoje. Não, ela estava trabalhando para servir o Senhor. Mas Maria preferiu sentar-se aos pés de Jesus e, com atitude de discípula, ouvir, abeberar-se daquilo que ele tinha para dizer. E aí Jesus vai dizer a Marta: Marta, Marta, tu te preocupas com muitas coisas, mas só uma é necessária. Maria escolheu a melhor parte, que não lhe será tirada. Então eu acredito que a síntese entre Marta e Maria é o que nos é pedido hoje mais do que nunca. Madre Teresa de Calcutá dizia que o mundo tem muitos mestres, mas mais do que mestres, o mundo precisa de testemunhas. Então, só na medida em que nós formos capazes de nos deixar apoderar pela palavra de Deus, é que nós vamos ser capazes, depois de reverberá-la, de repercuti-la na vida dos outros. Ou seja, somos missionários? Sem dúvida alguma. Mas, acima de tudo, somos discípulos. Isso vale para nós, bispos. Somos pastores? Certamente. Mas, em primeiro lugar, nós somos chamados a ser discípulos. Quando Jesus chama os 12, São Marcos é muito claro. Chamou a si os que ele quis para estarem com ele. Ponto. Num segundo momento, para enviá-los a pregar com poder para expulsar os demônios. Mas, em primeiro lugar, somos chamados para estar com ele. E é interessante essa recordação do Senhor, porque quando eu participei do meu retiro para a minha ordenação lá em Brasília, o Senhor estava lá, e naquela oportunidade Dom Zino já havia recebido a carta, né? Que ele estaria na condição de emérito, né? E ele pregou para nós esse versículo do Evangelho de Marcos 3,13, que fala que Deus escolhe quem Ele quer e depois que Ele escolhe, Ele envia, né? Uma outra coisa que é interessante, eu recordo, Dom Dimas, que quando eu era muito molequinho, eu conversava com o papai em torno de uma fogueira e ali nós tínhamos o brilho da luz. Hoje, talvez, quando a gente fala para as pessoas que é necessário ser luz, talvez a gente não tenha essa noção do que é uma luz no meio da imensidão de uma escuridão. Talvez lá na oportunidade, lá no tempo de Jesus, isso se tornaria muito mais claro, esse tipo de explicação. Olhando para hoje, para que essa igreja, à medida que olhando para Jesus, possa ser essa luz, como que o Senhor entende que nós, enquanto cristãos, independente da nossa função dentro da igreja, independente daquilo que fazemos, como que nós conseguimos fazer com mais facilidade esse caminho de ser essa luz para as outras pessoas, a começar da nossa família? A santidade não é uma escada a subir, é uma escada a descer. Quanto mais eu permito que o Senhor tome posse daqueles segmentos da minha vida que ainda não são dele, mais eu serei parecido com ele. Um dia uma criança me parou, olhou-me nos meus olhos a sorrir e perguntou-me o que é preciso para ser feliz. E a resposta é exatamente a nossa configuração ao Cristo. Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou. Que bonito isso, né, irmãos? E nós já queremos encerrando esse bloco com essa canção. E logo após, daqui a uns instantes, nós voltaremos para dar continuidade a essa voz desse pastor, nesse canal que quer gerar vida, vida em mim, vida em você e na sua família. Uma criança me parou, olhou-me nos meus olhos a sorrir, caneta e papel na sua mão, tarefa escolar para cumprir. E perguntou no meio de um sorriso o que é preciso
para ser feliz. Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia eu sei que dormiria muito mais feliz. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia eu sei que eu dormiria muito mais feliz.